GURPS, Módulo Básico, Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 87, capítulo 4, Perícias. Lista de perícias, de Matemática NT até Meteorologia NT. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de perícias, Matemática NT, IQ difícil, pré-definido, IQ-6, entre outros. Esse é o estudo científico das quantidades e magnitudes, as relações entre elas e seus atributos através do uso de números e símbolos. O personagem deve se especializar. Ciência da computação, o estudo teórico das estruturas de dados e computação de dados. Faça um teste de habilidade para responder perguntas sobre o que se pode fazer com um computador. Isso não lhe dá uma capacidade especial de usar computadores. Pré-definido, programação de computadores, -5. Criptologia, o estudo matemático dos códigos e cifras. Isso lhe dá uma compreensão teórica dos métodos de criptografia, incluindo o modo como eles se modificam de acordo com o NT e por que alguns são mais eficientes do que outros. Para criar ou decifrar códigos, use a perícia criptografia. Pré-definido, criptografia -5. E estatística, a ciência que reúne e analisa dados para calcular probabilidades, construir modelos e fazer previsões. Faça um teste de habilidade para determinar o resultado de uma determinada situação a partir dos dados suficientes sobre um acontecimento semelhante no passado. Matemática aplicada, o ramo da matemática que interage diretamente com as ciências físicas e a engenharia, lidando com modelos matemáticos que descrevem o comportamento dos sistemas físicos. Pré-definido, engenharia, qualquer uma -5 ou física -5. Matemática pura, a matemática acadêmica genérica. Faça um teste de habilidade para resolver qualquer problema relacionado com a matemática, não coberto por alguma outra especialidade. A matemática pura envolve dezenas de subcampos obscuros que nunca afetarão o jogo. Se o personagem tiver de se especializar nesse campo, ele pode escolher também uma especialização opcional. Topografia, a ciência que determina a área de uma porção de superfície terrestre, o comprimento e direção das linhas fronteiriças e o contorno da superfície. Faça um teste de habilidade para estabelecer as dimensões de qualquer área que possa ser vista. Verificações mais complexas requerem um equipamento especializado. Pré-definido, cartografia -3 ou navegação qualquer uma -4. Essas especializações têm valor pré-definido igual a NH de qualquer uma das outras -5. Materiais perigosos NT. IQ média, pré-definido IQ -5. Essa é a perícia de transportar, armazenar e se livrar de materiais perigosos. Hazmat. Ela inclui preparar os registros que acompanham os carregamentos dessas substâncias, aplicar e identificar rótulos e marcações de alerta e conhecimento de contramedidas, antídotos e procedimentos de contenção e descontaminação para operar os mecanismos de proteção pessoal. Use a perícia Traje NBQ, que nós vamos ver em breve. O PC deve se especializar por tipo de material perigoso. As especializações mais comuns são biológicos, químicos e radioativos, mas podem existir opções mais exóticas, mágicas ou nanotecnológicas em alguns cenários. As especializações mundanas têm valor pré-definido igual a NH de qualquer outra -5, e as exóticas não têm nível pré-definido. Sempre que o personagem lidar com material perigoso, independente da quantidade, realize um teste contra o menor valor entre a NH da perícia utilizada para a tarefa, condução, controle de carregamento e a especialização o valor pré-definido para os materiais perigosos. Observe que o valor pré-definido IQ -5 representa o conhecimento de qualquer leigo sobre os riscos que se corre dentro do lar. Os especialistas de materiais perigosos mantêm deliberadamente em segredo certos aspectos dessa perícia, principalmente o uso de símbolos e rótulos de risco, para evitar que as pessoas fiquem alarmadas. Observe que o valor pré-definido não se aplica quando o PC estiver lidando com essas coisas. Mecânica NT, IQ média, pré-definido IQ -5, engenharia, do mesmo tipo -4, ou maquinista -5. Essa habilidade de diagnosticar e resolver problemas mecânicos comuns. Um sucesso em um teste da habilidade é suficiente para detectar e reparar um problema. É necessária uma especialização em uma dessas 4 categorias. Tipo de casa de força. Qualquer tipo de casa de força, independente do que ela se alimenta. Alguns exemplos: mecanismos de relógio, motor a vapor, motor a gasolina, motor a diesel, turbina a gás, célula de combustível, reator de fissão, reator de fusão e reator antimatéria. Tipo de máquina: qualquer classe de máquina não veicular. Alguns exemplos: micromáquinas, maquinário em miniatura, invisível olho nu, de NT9 ou mais, nanomáquina, maquinário em escala molecular, NT10 ou mais, e robótica, robôs e fábricas automatizadas, de NT7 ou mais. Tipo sistema motriz: qualquer tipo de sistema de propulsão, independente do tipo de veículo. Alguns exemplos: com pernas, sob esteiras, com rodas, foguetes e propulsores sem reação. Tipo de veículo: os comandos, carcaças, sistema motriz, casa de força, transmissão e até mesmo a pintura de um tipo específico de veículo listado em uma perícia de operação de veículos, como condução, pilotagem ou submarino. As especializações mecânicas têm valor pré-definido igual a NH de qualquer uma das outras -4, apesar de que o mestre pode modificar isso no caso de especializações particularmente próximas ou distantes. Os sistemas cobertos
projetos em cada especialização variam de acordo com o NT. Por exemplo, a mecânica de avião leve cobre biplanos monomotores do início do NT6 e jatinhos particulares de NT7, e assim por diante. A familiaridade é muito importante nesse caso. Por exemplo, mecânica NT7 avião leve cobre tanto os hidroaviões movidos a hélice quanto os jatinhos particulares, mas para mudar de um para outro, o personagem sofre uma penalidade de -2 no caso de um item desconhecido, de avião movido a hélice a jatos particulares, e -2 para uma implementação desconhecida, de hidroavião para aviões comuns, que gera uma penalidade total de -4 até o personagem se familiarizar com todas as diferenças. Modificadores: -2 no caso de um item, exemplo, uma barcaça quando se está acostumado com o encouraçado, ou a implementação, por exemplo, o motor de um barco quando se está acostumado com motores de automóveis, com a qual não se está familiarizado. Modificadores de equipamentos também são modificadores, nesse caso. Medicina, NT e Q difícil, pré-definido IQ -7, primeiro socorros -11, ou veterinária -5. Essa habilidade de socorrer doentes, prescrever medicamentos e tratamentos. Faça um teste de habilidade para acelerar a cura natural de um ferimento. Então nós vamos ver quando estivermos falando de recuperação no futuro. E quando o mestre exigir um teste de competência ou de conhecimento de médico geral. Aplique os modificadores fisiológicos se o seu paciente for de uma espécie diferente da sua. Em uma sociedade com NT4 ou menos, essa perícia ainda não existe na maioria dos cenários. Em vez dela, usa medicina alternativa, farmácia, herbanário ou ambas. Em NT5 ou mais, o conhecimento médico está dividido entre farmácia, sintética e medicina. O médico sabe muito sobre drogas e é capaz de identificar a maioria delas, com relativa facilidade. Sujeito a uma penalidade de -5 se ele estiver fora de um laboratório, mas com bônus de +3 se assumir o risco de cheirar, provar a substância, mas não será capaz de prepará-la, a não ser que também aprenda farmácia. Medicina alternativa, percepção difícil. Pré-definido, percepção -6. Essa é a perícia para se tratar doenças e ferimentos usando técnicas baseadas na teoria esotérica, em vez da ciência analítica. Ela costuma ser associada à tradição mágica ou espiritual. As especificidades dessa técnica variam muito de acordo com a tradição, mas pode incluir acupuntura, massagem, alquimia, preparados com ervas ou exercícios, como controle da respiração ou meditação. A eficácia dessa medicina alternativa em relação à medicina tradicional fica a cargo do mestre. Ela pode ser mais eficaz, principalmente se envolver a canalização de poder sobrenatural, equivalente, mais diferenciada ou menos eficaz. Essa perícia deve ser pelo menos tão útil quanto a perícia primeiros socorros, pois todos podem ter cuidado de um curandeiro treinado em qualquer espécie, em vez de sangrar até a morte. Em cenários de NT5 ou mais, medicina alternativa costuma ser considerada charlatanismo, independente de sua eficácia real. Ela pode representar a medicina ayurvédica, tratamento do Qi, medicina hermética, cura pelo Yin-Yang, ou qualquer outra disciplina de cura histórica ou ficcional. Nos cenários em que existem várias formas de tratamento, os curandeiros deverão se especializar em uma tradição específica. Meditação, vontade difícil, pré-definido, vontade -6 ou auto-hipnose -4. Essa habilidade de controlar as emoções, controlar a mente e relaxar o corpo. Para usar essa perícia, o personagem precisa se concentrar durante 20 menos NH segundos, no mínimo de 1 segundo, e fazer um teste de habilidade. No caso de um sucesso, ele entra em transe e consegue se manter assim por várias horas. Esse tipo de transe é necessário para certos rituais e é uma preparação comum antes de se fazer uma oração. Além disso, o mestre pode permitir que o PC medite sobre um determinado dilema moral. No caso de um sucesso no teste de meditação, o mestre irá iluminar seus pensamentos e dará uma dica sobre que curso de ação parece ser o mais apropriado. Mendicância, IQ fácil, pré-definido, IQ -4, lábia -2 ou oratória -3. Essa é a arte de pedir esmolas, quem abordar, como abordar e como evitar problemas com a polícia. Faça um teste de hora em hora. No caso de um sucesso, o personagem obtém 2 vezes sua margem de sucesso. No caso de um sucesso decisivo, ele obtém algum tipo de bônus inesperado. Talvez alguém pague seu jantar ou lhe dê um item útil que possa ser vendido, por exemplo, uma capa de chuva ou sapatos novos. No caso de um fracasso, ele não recebe nada. No caso de uma falha crítica, o PC é assaltado ou tem uma briga com a polícia. Modificadores: qualquer tipo de bônus por carisma, +3 se for lamentável, -1 a -4 se tiver timidez. Se quiser, o jogador pode aplicar o oposto de seu modificador de aparência usual, ou seja, uma penalidade por ser atraente ou um bônus pode não ser, exceto no caso de o personagem ser horroroso ou monstruoso. O mestre pode designar um bônus se houver muitas pessoas no local e uma penalidade se não houver ninguém por perto. Mergulho NT, IQ média, pré-definido IQ -5 ou traje de mergulho -2. Pré-requisitos: natação. Essa habilidade de usar equipamentos para respirar debaixo d'água, para evitar a ingestão da água, o que acarreta o risco de afogamento, que nós vamos ver quando estivermos falando de asfixia no futuro. É necessário ter isso no teste feito logo que o personagem entra na água e no subsequente, feitos a cada 30 minutos. Se o personagem tem um NH maior que o valor pré-definido, um sucesso num teste de habilidade permite notar problemas com o equipamento antes de vesti-lo. Modificadores: -2 a -4, no caso de equipamentos de mergulho com os quais o personagem não está familiarizado. Por exemplo, equipamentos de circuito fechado, quando se está acostumado com o circuito aberto. Metalurgia NT, IQ difícil. Pré-definido: ferreiro, qualquer, -8. Química -5 ou joalheiro, -8. Esse é o estudo dos metais e suas propriedades.
O sucesso no teste permite identificar metais ou ligas ou resolver um problema relacionado a esses elementos, seu uso, mineração e refinamento. Meteorologia NT, IQ média, pré-definida IQ-5. Esse é o estudo do clima e a habilidade de predizê-lo. A perícia se beneficia da familiaridade com recursos tecnológicos como barômetro e mapas de satélites, mas o meteorologista ainda é capaz de trabalhar sem os seus equipamentos. Do contrário, ele não será um meteorologista, e sim um leitor de instrumentos. Quando se quiser prever o clima, o mestre deve fazer um teste em segredo para o jogador. O sucesso significa que ele dirá a verdade, enquanto um fracasso implicará numa resposta aleatória ou numa mentira. Cada teste de habilidade prediz o tempo para um dia. Se o teste de um dia fracassa, os seguintes não podem ser bem-sucedidos. Por exemplo, uma previsão válida para 3 dias exige 3 testes, o primeiro para o dia seguinte e mais um para cada um dos 2 dias subsequentes. Um sucesso permite que o personagem deduza, em termos gerais, que tipo de clima esperar para qualquer área que esteja visitando. Em sociedades com NT4, essa perícia é chamada de noção do clima e o personagem recebe um bônus de +2 quando estiver usando essa perícia no lugar onde vive. Em NT5 ou mais, a meteorologia será uma perícia científica e o PC tem de se especializar de acordo com o tipo de planeta. Nós vamos ver isso quando estivermos falando sobre tipos de planetas no futuro. Modificadores. O tempo é um fator muito importante. Não é redutor para predizer o clima no dia seguinte, mas existe uma penalidade de -1 para 2 dias, -2 para 3 dias, -4 para 4 dias, -6 para 5 dias e uma penalidade adicional de -2 para cada dia a mais. A instrumentação ganha utilidade com a invenção do barômetro, em NT4, depois do que os modificadores de equipamento se aplicam. O personagem tem de ter NH maior do que o valor pré-definido para poder usar os bônus de um bom equipamento. Então estamos terminando por aqui esse episódio de hoje do Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Você pode nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. Então a gente termina por aqui e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.